SEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Salvador será palco de um grande evento. Primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte, expandindo a consciência cósmica. O congresso irá incentivar a cultura e os diversos segmentos da arte envolvendo a conscienciologia. Acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, Hotel Sol Barra Express, Avenida 7 de Setembro, 3577, Porto da Barra. Levando em Burana, amanhã já chegou. A besta ruana na estrada formou a tropa encantada do patrão senhor. Pega a feijoada em Burana, meu amor. Cê lembra que nós não tem nada na vida, o bem que nós tinha, Deus deu, Deus levou, deixou nós com a graça e a força da vida, o que nós amassa, o pão com suor. Gonçalinho era um tropeiro que viveu a vida andando de janeiro a janeiro, caminhava todo ano. Dirna que perdeu seu pai na fome do noventinha, só 10 anos ele tinha. Um tropeiro, um Dom Miguel Ventania, aposentado após a tropa, hoje é ridicularia. Me contou que os viajantes nos corredores da Filiça, hoje em plena luz do dia, já deram com cego errante, cantando essa puluxia. Mula ruana pisa no chão, depressa corremos que a noite já vem. E mula ruana, tu é nosso bem, ai, né João Imburana, o bem que nós tem, o bem que nós tem, o bem que nós tem. Aê. Estamos aqui com o Duda Bastos, dando uma visão aqui bastante ampla, porque ele irá nos falar sobre o imaginário medieval e a presença na contemporaneidade. A Idade Média, em verdade, se caracterizou por uma visão, não, digamos assim, teocêntrica, mas eclesiocêntrica. Sai do século V ao século XV. Lá, figuras ímpares como Santo Agostinho, o pai de todo o contexto da igreja, ao sair do maniqueísmo e levar a concepção de bem e mal, ele adentra numa abordagem na qual, por isso que a priori eu coloquei que é uma visão eclesiocêntrica e não teocêntrica, porque não foi a visão de Deus, mas a visão da Igreja Católica Romana. A posteriori, também encontramos a visão de São Tomás de Aquino,
que fortalece com seus princípios, com sua visão. A Idade Média passa-se pelas cruzadas, passa-se por um imaginário que vai além do que podemos colocar em termos do escrito. Humberto Eco que o diga, quando adentra no contexto da visão da semiótica e a visão de todo o processo de que está no mundo das ideias da Idade Média. É-nos interessante quando às vezes erramos ao falarmos que o futuro está na frente. Lendo engano, o passado está na frente, porque podemos vê-lo. O futuro a Deus pertence e o presente estamos a viver. 1789, Revolução Francesa, a terceira da Revolução Liberal. Estado democrático de direito, mas ao mesmo tempo surgimento da idade contemporânea. Os franceses assim pensam, porque os ingleses consideram que a idade contemporânea surge a partir da Revolução Industrial e os russos a partir de 1917. E aqui nós estamos com Duda Bastos, que fez uma viagem, obviamente, essa viagem está no imaginário também, porque ele adentrou no contexto das ideias, no contexto da semiótica, no contexto da concepção da hermenêutica da Idade Medieval, que está presente nos dias atuais. Certo? E agora, como foi esse percurso, Duda? Como é que você foi fazer essa pesquisa? Porque você graduou-se em publicidade, né? E foi lá em Paris fazer o mestrado ou o doutorado? O doutorado, parte do doutorado. O mestrado você fez aqui na UFBA? Fiz aqui na UFBA. Na área de belas artes cênicas. Artes cênicas, E aí você foi adentrar em todo o contexto semiótico, no todo o contexto hermenêutico, em toda a abordagem, né, da Idade Medieval, uma visão axiológica, ideológica, né? Porque são os valores que estão no mundo das ideias, e trouxe até o mundo atual. É até um choque, porque a Idade Média é bem batida, né? Certo? Como se ela fosse uma coisa nebulosa, né? E na verdade ela deixou-nos um legado que até hoje sobrevive. Então, José Augusto, você fez uma cartografia, né, bem ampla, né, do que realmente de como essa ideia de uma Idade Média se posiciona, né, para nós hoje, como ela nos chega, que envolve essas diversas linhas, né, principalmente a semiológica, as simbólicas, a histórica, a antropológica, a sociológica, todas as logias, né, que a gente pode associar, né, ao olhar para começar a adentrar nesse grande imaginário e ideia, e eu digo também cenografia, né, dessa Idade Média. Então ela me chegou primeiro como um percurso de uma sensibilidade meio atávica, ou seja, a gente tem sempre aquela sensação de que aquilo nos fala de alguma maneira, né? Então todo o ideário montado sobre o tema medieval sempre me trouxe muita curiosidade, muita afinidade e afeto também. E eu queria entender um pouco essa relação. E comecei onde ela me falava, e comecei a explorar. E onde ela me falava mais forte era através da canção. E a canção, naturalmente, trazia o temário. O grande temário explorado nela em relação ao que é uma Idade Média, como ela era apresentada para mim, porque eu não sou historiador. Então eu não tive um contato com a história da Idade Média a princípio. Eu também não sou um literato, ou seja, eu nem escrevo, nem escrevia, né, que hoje, nem lia sobre a Idade Média no aspecto do cotejamento também. Por exemplo, no começo do século XX, houve um cotejamento de readaptações do mito arturiano. Né, das histórias do Rei Arthur e tal, né? Do Merlin. Exatamente. E todo o contexto, né? E foi muito forte com da Round Table, da mesa redonda. Exatamente, que lá na França eles vão chamar de Table Ronde, que é muito bonito também. E Howard Pyle, ele fez essas primeiras adaptações, estendendo o conto do mito arturiano e assim trazendo o romance de cavalaria para a sociedade burguesa, né? E valorizando ainda mais o posicionamento de uma Idade Média naquela contemporaneidade, naquela época, né? Como você disse muito bem em relação à Revolução Industrial, das marcações históricas e tal. Muitos autores se diferem ao que seja modernidade, contemporaneidade e atualidade. Eu considero a
contemporaneidade, pelo menos a minha pessoal, é até onde eu nasci, 1973 para cá. Tudo que nasceu a partir daí é contemporâneo meu. Mas, por exemplo, mas eu digo que eu trabalho em cima de uma contemporaneidade, porque os poetas cantadores que eu estudo, eles disparam nessa ideia medieval, nesse trabalho com o imaginário medieval a partir da década de 60. E aí eu comecei a olhar, por exemplo, a figura de Elomar Figueira Melo como um poeta cantador baiano, né? Eu sei. Você conhece muito bem. E ele trazia um retrato, um rosto dessa presença medieval, e todo mundo ficava dizendo assim, tanto a ele, atribuindo a ele e a outros cantadores como, isso é medieval, isso é trovadoresco, isso é trovador, ele é um bardo, ele é um menestrel, ele é um aedo, ele é um rapsodo, isso é uma música dos trovadores, da época dos trovadores, e ele se dizia, eu sou trovador. É todo direito dele se dizer trovador. Aí eu ficava curioso, que raio de autoafirmação, né? De presença é essa que encontra essa... E encontra, inclusive, um eco e afirmação na comunidade com a qual ele se relaciona. Então aquilo potencializa mais esse posicionamento de ser um artista que tem essa respiração ancestral. Entendi. Não é? Então isso aí é um negócio assim... Eu fiquei curioso. E aí foi o grande achado da minha pesquisa, que eu considero, e perceber que Elomar não estava sozinho. Porque em Portugal a gente vai encontrar, na mesma época, disparando uma canção de cunho trovadoresco com Zeca Afonso, Adriano Corrêa de Ribeiro, Sérgio Godinho, Paco Bandeira. Na Escócia temos o Donovan Leite, que é uma figura importantíssima, que ele assinou a trilha sonora daquele filme de Franco Zeffirelli, Irmão Sol, Irmã Lua, Fratello Sole, Sorella Luna, né? Que você conhece muito bem. E trouxe aquela canção belíssima que tem Lá doce é sentir em meu coração. E aí, todo o contexto da Itália, hoje Itália, que passou pela Roma na Idade Média, né? E teve um fortalecimento muito grande dos pensares, né? Sim. Inclusive, essa canção original dela, desse cancioneiro desse filme é todo italiano. E eles também trazem... E também tem os trovadores italianos dessa época. Lá nos Estados Unidos a gente vai encontrar Don McLean, considerado American Troubadour. Na França tem o Claude Sicre e outros mais atuais também que reproduzem esse imaginário. Aqui na América Latina, um sem número, Leon Greco, Mercedes Souza, Atahualpa Punk, o cubano Pablo Millanes. Então todos eles trazem nessa época assim, uma conotação trovadoresca de música medieval. Agora me diga uma coisa, você está atualmente na docência da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Isso. Como é que você está levando esse trabalho dentro do contexto acadêmico? Quando eu falo da Idade Média, eu falo de um imaginário presente na nossa contemporaneidade que traz a Idade Média. Isso legitima um posicionamento muito bonito, que é o seguinte: você pode ter 1000 anos, você pode ter a idade com a qual se vê. Você pode assumir na sua vida, você não precisa estar refém da tirania da imposição da sua sociedade atual, no sentido de uma imagem atual. Sim. Você pode muito bem se apropriar de um tempo ao qual você se sinta e traga um pertencimento para criar. Entendi. Para existir em uma outra sociedade. É aquela história, quem se sente desconfortável nesse mundo só significa uma coisa, que você está nesse mundo para construir um mundo diferente. Claro. Para trazer uma realidade nova. Então a exploração desse imaginário na capacidade criativa, na atividade criativa, ele reproduz um conforto muito grande para quem entra, para quem mergulha nessa câmara, né? Você entende bem, né? Tô entendendo. Pois é muito claro. Você vai nessa câmara e de repente você pertence a algo que a gente chama extemporâneo. Aquilo que não se consagra nesse tempo, se consagra em outro tempo. Entendi. E é legítimo se deslocar nessa câmara que é o aberto, nesse mar, né, de imagens. Isso tem tido uma boa aceitabilidade no meio acadêmico ou ainda tem restrições? Porque na Idade Média... É uma boa pergunta. Quando surgiu a Universidade da Bolonha, a primeira universidade do mundo, né? E começa-se a se ter um status quo acadêmico. Mas a Idade Moderna, ela cortou muita coisa, porque exatamente foi aquela visão racional, tal. Sim, E hoje a visão tecnicista, mecanicista, certo? Há uma aceitação. O curso que você pega lá, disciplinas são o quê? Comunicação? É um curso de comunicação e artes. É um centro multidisciplinar. Que trabalha. E como é que está a aceitabilidade
desses alunos, porque a formação é meio complexa. A gente vive uma história, entre tantos problemas, como você citou bem, o materialismo racional. Nós somos inimigos do imaginário e amigos do positivismo, que é de Augusto Conte. Exatamente. Que basicamente eles se deseja um extrato muito calculado dos dados, né? Claro, todas as pesquisas, puro, exatamente, né? É o que eu ia dizer. Todas as pesquisas precisam ser experimentadas demais, estarem a toda hora mostrando dados, a eficiência, os resultados. Eu me interesso por resultantes. Eu não estou atrás de resultados. Eu leciono disciplinas chamadas Poéticas do Imaginário, é uma disciplina. É optativa ou é do tronco? É optativa. Por enquanto é optativa, mas no curso de pós-graduação que a gente está, vai ser... Eu não estou perguntando isso de forma capciosa. Eu estou perguntando isso... Perfeito, porque você entende de grade, já vi? É isso. Não é por entender de grade, é porque é o seguinte, eu sou doutor em filosofia, doutor em psicologia, pós-doutor na área de ciência. Então são coisas, a minha área de psicologia ainda é, mas filosofia... Você entendeu uma história? Perfeito. Aí você, por mais que você queira, o alunado, mesmo de jornalismo hoje, certo? O jornalismo hoje, ele tem duas linhas. A primeira linha é aquela linha marxista frankfurtiana. Certo. Não é isso? E a outra é uma linha mais técnica. Você entendeu uma história? O cara não está afim de pegar Humberto Eco e viajar na maionese. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Perfeito. Que fazer uma subjetividade. Como você estudou lá em Paris 10, 1, 2, 3, 4, você tem uma visão de humanidades completamente diferente. Né? Até mesmo hoje, a formação de direito, que hoje está se separando direito da criminologia, a criminologia ela tem uma visão bem subjetiva, bem ideológica. E nós ainda estamos aqui muito cartesiano. Entendeu? É isso que eu estou querendo, que as pessoas que estão ouvindo e vendo, queriam fazer essa pergunta, porque, na verdade, você está a 50 anos luz da realidade da Bahia. Você entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Entendi. Porque quando você coloca isso, eu acho maravilhoso. Agora eu quero saber como é que as pessoas... Então, aí eu perguntei, optativa, tem aluno, é óbvio, não é isso? Mas como é a aceitação das pessoas? Porque a optativa é bom, porque só vai quem quer. Porque já pensou você ter 80 pessoas na sala. Né? Eu me lembro, por exemplo, na universidade, em que eu estava sentado esperando para ministrar aula e o aluno estava questionando para que filosofia e sociologia e economia no curso de direito, que não servia para nada. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi. Quando você fala no cenário, na abordagem, na formação do imaginário, porque cinema é imaginário, é fotografia e movimento. Sim, claro. Não é isso? O indivíduo adentra. A livre associação de Freud, na verdade, ele criou uma visão semelhante ao cinema. Por quê? Porque ele fez parir, que o cara parisse uma coisa que o cara tá vendo. Ele tá vendo, você tá vendo uma realidade, eu tô vendo a minha. Você entendeu? Entendi. Você tem uma análise interpretativa, tem uma análise hermenêutica, né? Eu tenho uma análise semiótica do signo, significado e significante. Certo. Não é verdade? Mas isso, para um mundo concreto, eu entendo. Tem um choque de egrégora muito grande. Completamente. E você pensa então não é uma pergunta capciosa, é só pra gente dar uma abordagem. Não, eu achei excelente, eu até fiquei curioso. Porque tem coisas a dizer sobre isso, por exemplo, você falar de hermenêutica, e eu trabalho muito essa relação da heurística dentro de uma hermenêutica a partir desse sonho vivido. E a heurística é muito forte, até hoje muito forte na Idade Média e principalmente na Europa, né? Na França, E eu vou falar justamente disso, porque, por exemplo, se você pegar a sua pergunta, aliás, a sua observação é muito importante, porque as ciências do imaginário, de uma reflexão sobre o imaginário e mais apuradamente as estruturas antropológicas do imaginário, ele tem uma cadeira-chave na Universidade de Grenoble, certo? Com Gaston Bachelard. Em seguida, quem assume a cadeira de Gaston é Gilbert Durand. E agora Gilbert Durand morreu, se não me engano, no ano passado, e eu não sei quem assumiu. O que eu quero dizer é o seguinte, eu estou falando de Grenoble porque o Centro Universitário de Grenoble, que trabalha essa questão do imaginário,
é tão esquisito para o próprio francês quanto a cátedra dos pós-estruturalistas, sem ser Michel Foucault, mas falando Sim. de Jacques Derrida, Deleuze, Julia Kristeva, etc. É tão, hoje em dia, o reconhecimento disso é tão complicado, porque eles estão ainda atrás de tristes trópicos. Você que citou Michel Foucault, até esse cara aqui parece que... certo, eu conheci pessoalmente. Aí, quando em 82, quando ele esteve aqui no Brasil, ele faleceu em 84 com AIDS. Foucault, na verdade, porque a visão de Foucault, você falou de semiótica, né? A concepção do vigiar e punir, aquela coisa toda, a palavra e as coisas. Só que Foucault, ele acabou tendo um pé, digamos assim, como a história da sexualidade, história da loucura, né? A própria visão da criminologia dele, da psicopatologia, botou o pé no chão. Você entendeu? Porque se ele ficasse vigiar e punir... Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Por isso que eu falei que ele foi o único sobrevivente. Atualmente, para o próprio francês, ele é o único sobrevivente, porque os outros não são levados muito a sério. E principalmente porque Foucault foi muito inteligente, porque, bem, ele o era, né? Porque ele não era nem gênio, era genial, ele conseguiu, porque ele fazia encontros, seminários e colocava determinadas pessoas lá para apará-los. Lacan, o próprio Sartre, né? O cara podia até não gostar dele, mas estava lá e ele atraía. Né? Ele não era uma pessoa de bom relacionamento, mas era um cara que conseguia, como é que se diz assim, atrair interesses. Interesses. Porque Foucault conseguiu, na verdade, um feito inédito. É igual Humberto Eco. Humberto Eco retrata muito bem no The Name of Rose, o nome da rosa, né? Ele retrata muito bem a Idade Média. Né? Digamos assim, a Idade Média mais um romance, né? E dá uma vivência à Idade Média. Mas ele é um semiótico. Né? Foucault, na realidade, é um semiótico. Foucault era múltiplo, mas ele é um semiótico. Mas só que a aplicação dos saberes dele, a hermenêutica, a concepção e a interpretação dele, foi usada no direito, na medicina, e deu... Tá me entendendo o que eu tô querendo dizer? Aí, a minha visão é, o aluno não acha estranho, não? Tem umas questões, assim, muito peculiares, porque, por exemplo, eu estou em Poéticas do Imaginário, mas eu estou em outra disciplina chamada Ação Artística e Apreciação Estética. Estamos montando a pós, que é em Ação Cultural, Ação Artística e Produção Cultural. Entendi. Então, assim, o centro, ele... digamos assim, ele tem mais ou menos uma habilitação. Então, o aluno que vai para lá já é mais... ele já tem um pouco, assim, do... E já é selecionado. Já tem um perfil adequado. Eu assim. não estou querendo ler coisa, eu estou batendo papo para poder... É isso mesmo. Eu acho pra poder ter uma visão geral. Mas eu acho que essas suas observações são muito importantes porque existe realmente uma dificuldade. E aí, essa foi a parte fácil. Agora eu vou falar da dificuldade, que está dentro do que você aponta aí, na curiosidade. Se você pensar que eu tenho 50% do meu corpo discente de evangélicos... eu ia entrar nisso. Então você tem uma um choque de agrego muito grande. Hoje, principalmente em função da moral, a ética também, mas tem a condição moral primeira, né, que é prejudicada nesses contextos todos, porque, por exemplo, você sabe que o trabalho de arte, ele envolve o corpo. Entendi. E o corpo, ele tem as aberturas, quando você coloca ele na dinâmica artística, ele tem as aberturas que lhe são próprias e convocadas. Claro, ele tem uma linguagem própria. E quando o corpo é convocado, ele vai exibir as propriedades do corpo e isso pode assustar. Entendi. Porque o corpo as couraças, né? De raios. Exatamente. Porque, eu vou lhe dar uma analogia, só para nós discutirmos, porque tal. Tá ótimo. Por exemplo, a visão de Frankfurt. Certo. Né, os pensadores. Aí você tem Marcuse, você tem Neyström e tal. Só que eles tinham um momento político interessante. Porque a necessidade, naquele momento, Segunda Guerra Mundial, a visão de uma abordagem psicanalítica do ser humano, a psicologia social, a partir de referenciais de Vygotsky, de Marx, a sociedade aceitou. Só que o que você está propondo, né? A sociedade não está preparada porque ela ainda vê, você entendeu? Não estou aqui, estou aqui só fazendo uma reflexão. Porque o que você apresenta certo. Aqui hoje, lá em Paris, é uma realidade. Em Cambridge, é uma universidade.
não é isso? Isso. Certo? E você chegar em Michigan, em Harvard, é uma realidade. É. Mas aqui, você tem o choque, por exemplo, eu vou voltar ao Eco, Humberto Eco. Ele escreveu Pêndulo de Foucault, né? Todo mundo leu. É o Nome da Rosa, todo mundo leu. Aí você tem deixa eu ver o Pedro Foucault, o Nome da Rosa, como se faz uma tese. Mas na hora que chega na parte lógica, semiótica, que é a fonte dele, não tem. Pô, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, você não acha que ainda... você, na verdade, é um pioneiro de um trabalho aqui. Nessa ótica do que eu trabalho, sim. Embora já tenha muitos cientistas no Brasil, pesquisadores... Eu estou falando na Bahia, aqui na Bahia. Com esse imaginário. Não, mesmo aqui na Bahia tem pessoas que trabalham com imaginário, mas voltadas para outras condições e questões do imaginário. Na Facom tem, não? Na Facom, eu acho... Faculdade de Comunicação. Até onde eu sei, não. Porque, assim, associar o imaginário... Porque o Wilson, pelo que eu soube, ele fez pós-doutorado de cinema. Isso. Inclusive, ele foi o meu contemporâneo na graduação. Eu desconheço assim os trabalhos hoje de comunicação porque eles estão muito atrelados nas realidades de cibercultura e produção. Entendi. Cultural, Hoje e discussões de jornalismo também. Hoje né? está mais na linha de Frankfurt, né? De mudança de paradigmas. Um paradigma mais socialista do que... Não sei se eles ainda trabalham muito com o Mark Luhan. Eu acho que eles trabalham muito com o Antônio Gramsci. Gramsci é o ponto da... hoje... Habermas, eles trabalham, acho que eles estão trabalhando com... Acho que Mafezoli um pouco também, não sei se eles trabalham. Bom, a gente trabalha bastante com Mafezoli também. E vocês estão lá com a pós-graduação? Começando. Como é que está a aceitação? A Universidade do Oeste é onde? Ela é em... Olha, ela é na bacia, envolve a bacia do Velho Chico e a bacia do Rio Corrente. É uma região que compreende 5 municípios: Barra, Bom Jesus da Lapa, Luiz Eduardo Magalhães, chega até Juazeiro, não, né? E Santa Maria da Vitória, não. Não, né? Juazeiro já é Univasf. É Univasf. Que é a Univasf a Vale do São Francisco. Após ainda vai começar. Entendi. Mas assim, a gente está trabalhando na organização dela, né? Então, assim, nesse momento tem artes visuais e publicidade e propaganda, são os cursos lá. Entendi. Deve estar sendo explorado outros cursos. Quanto tempo você ficou lá em Paris? Paris não, quase 2 anos. Você ficou lá no doutorado em Paris 10, né? Quase 2 anos lá. Foi um doutorado como? Assim, sanduíche? Você sanduíche. Voltou? Foi e voltei. Mas a sua titulação saiu aqui pela UFRGS. Porque, inclusive, isso aí é um dado muito interessante, porque poderia ser cotutela. Mas como a universidade de lá não aceitou uma produção de espetáculo, entendi. Não aceitaria. Estudo de caso, né? Não que eu fizesse. TCC, eu terminei né? não fazendo espetáculo, mas eu preferia até estar nessa relação da Bolsa Sanduíche mesmo. Mas assim, isso me trouxe. Mas eu até vou botar um parênteses, foi interessante para você. Porque você tendo o título aqui do Brasil, porque ia ser uma novela para você convalidar. Porque na verdade eu seria pelas duas, né? Eu seria tanto pela Paris 10 quanto pela UFBA. Aí é beleza, porque você sabe a celeuma que existe para convalidação de diploma. Isso. Aí o que acontece? Isso foi bom porque eu tive a oportunidade de uma liberdade, porque assim, a universidade lá, os centros que são mais flexíveis não estão lá onde eu estudei. Estão justamente nessas universidades, a Paris 8, por exemplo, que trabalhou com esses filósofos e tal, são mais flexíveis. Então, assim, isso me dotou de potências onde eu pude fazer minha pesquisa andando. Entendi. Patético, Aristóteles, exatamente. Eu não me encerrei num gabinete, numa biblioteca, na François Mitterrand para fazer. Minha pesquisa não foi num gabinete, ela foi andando, visitando os antigos lugarejos, vilarejos medievais, os centros de pesquisa. Você fez o estudo de caso mesmo? Completamente. Interessante. Vários. Entrei na história medieval, na história do berço dos trovadores, que é na região da Limousin, onde disparou para o mundo a nova poética do amor, que eles chamam lá fin amour, que é o fino amor, né? Que é esse amor, essa modalidade de se declarar para uma mulher e escrever sobre isso e cantar isso numa sociedade, como você bem sabe,
completamente cristocêntrica Claro. E austera. Claro, é. Na Idade Média mal se sorria, né? É Você verdade, sabe bem é disso. verdade. E falar de amor, começar a cantar. as mulheres da Idade Média tem uma coisa interessante, é que os seios das mulheres eram somente para mamar. Se você for ler, por exemplo, o Manual da Bruxa, da Feiticeira, né, que é medieval, você vê que existia todo um contexto. Inclusive na Idade Média até as hóstias não podiam ser o restinho, sabia? Porque elas poderiam ser trabalhadas com feitiço. Nossa. E havia muitas orgias, né? A visão de sexualidade, ela era muito tolhida, né? Certo? Quem tinha o poder, quem tinha o sexo, né? E eu, nos meus estudos, eu descobri umas coisas bastante diferenciadas, assim, por exemplo, a floresta e a cidade. A floresta era o lugar da clandestinidade, né, dos marginais, os perigos estavam nas florestas, né? O lugar da sorcellerie, né, da feitiçaria, dos bruxos, dos boticários, dos novos dos químicos clandestinos, né? É por isso que surgiram também as lendas, né? Dos goliardos também, o refúgio de tudo que não prestava, que era expulso das vilas castelares, né, das fortalezas, era despejado nas florestas. Então a floresta, inclusive isso nos trouxe um erário muito profundo, que o que se vive hoje a partir dessas convocações de elementais, de bruxarias, mitológico, justamente desse aporte assim de natureza, é uma herança de uma tradição que vem a partir de uma tradição oral completamente construída. Porque toda a Europa, a partir as dessa florestas relação com a floresta. Se você for à Inglaterra, você extremamente tem, habitável, né? As florestas. Você tem as possíveis. florestas de Sherwood, de Robin Hood, que representou muito a visão dos druidas, né? A visão de todos os gnomos, né? E uma das coisas mais interessantes é que aquela floresta, diferente da nossa floresta amazônica, são florestas penetráveis. Isso é verdade. Elas não trazem a hostilidade, muitas vezes, que há uma floresta amazônica com todas as suas propriedades, né, de insetos, de seres perigosos, venenosos e armadilhas insalubres, assim, pântanos e tal. Lá não é assim, né? Então é uma floresta altamente possível. E diga-me uma coisa, Duda, você pensa em fazer um pós-doutorado e aprofundar mais nesse contexto? Penso e você vai partir de que hipótese? Porque você já tem duas hipóteses que se transformaram. Uma em dissertação, tem tese do mestrado e doutorado, né? Não sei, na sua graduação, você fez monografia em cima disso. Você acha que uma pós-doutorado você vai pegar esse imaginário mais a partir de lá ou a partir de cá? Porque quando você, pelo que me falou, você não pegou só os trovadores franceses. Você pegou os trovadores europeus que deram uma abordagem na Idade Média e paulatinamente criou um pedigree para a atualidade. Exatamente. Eu parto de um pressuposto muito legal, que tem a ver com aqui, mas utilizando a experiência de lá. Eu estou atrás muito agora do cenográfico, do que você constrói como cenografia, seja no aspecto cultural, seja no aspecto paisagístico. Porque quando eu falo paisagem, eu falo desde uma cidade até todo o trabalho pela qualidade, justamente desse desejo de viver outro tempo nessa cidade. Explico. Quando você tem um interior no Brasil, você tem uma história... Cite um exemplo do interior. Por exemplo, Santa Maria da Vitória, onde eu habito. Existe uma história em Santa Maria feita de expressões seculares em relação ao artesanato, a poética da cidade. Um arquétipo também, né? Exatamente. Então tem uma ideia, tem o rio corrente, que tem tudo que está à margem de um rio que você utiliza, tanto para o trabalho, a condição econômica, quanto para o mito e o lazer, ele tem uma potência de aproveitamento, de contação de história muito grande. Então a transformação, a possibilidade de gerar nesses espaços um recurso cenográfico para valorizar, potencializar, a autoestima das pessoas e do próprio lugar. Como é que isso acontece? Existe uma coisa na França um roteiro chamado Les Plus Beaux Villages de France, que são os mais belos vilarejos da França. O que é que foi feito nesses vilarejos? Eles
tiveram um reconhecimento e aprofundamento da sua história, da sua cultura, da sua gastronomia, de todos esses aspectos políticos, sociais e artísticos e arquitetônicos, e houve uma dedicação, uma potencialização de cada uma dessas coisas. Isso deu uma georreferência incrível de valorização dos espaços antigos, né, que tem esse potencial de montar essa teatralidade do espaço, entendeu? É uma teatralidade de um espaço. Então, você trazer isso para um aspecto desse imaginário de uma cultura, de um cidadão que vive nesses vilarejos, que não sabem muito bem como ele se vê diante do seu país, diante do outro, diante do visitante, você tentar gerar isso de alguma forma para eles é de um ganho muito grande. Então, o meu desejo é explorar essa condição. Como é que a gente entra num lugar que tenha uma história? Claro, todos têm, mas assim, um que tem uma história enriquecida, mas que ficou agora restrita aos documentos, entendeu? Como é que a gente trabalha a revalorização disso? Como é que a gente suspende do papel essa história e monta, entendeu? Conversamos aqui com Duda Bastos e ele nos falou sobre o imaginário medieval e a presença na contemporaneidade, na atualidade. Primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte expandindo a consciência cósmica. Uma ideia de Anita Guedes, coordenada por ela, apoiada por todos nós, que é algo assim fantástico, na qual, nesta oportunidade, teremos cultura, arte, ciência, poesia, espiritualidade e diversidade. Aí, conto com vocês lá. E também, já que estamos falando aqui de convites, vamos aqui falar do Sheikh Abdul Rauf. Ele estará aqui na Livraria Terceiro Milênio, no dia 3 a 12 de setembro. E irá dar aqui uma aula sobre o sufismo. Muhammad, que o profeta sempre esteja em paz, será lembrado aqui através do processo meditativo juntamente com o Alcorão. Não perca, hein? Muito obrigado, Duda. Obrigado. Prazer em conversar com você. Igualmente. Espero que no futuro eu possa discutir com você sobre essa visão sua do pós-doctor. Levando em Burana, amanhã já chegou. A besta ruana na estrada formou a tropa encantada do patrão senhor. Pega a feijoada em Burana, meu amor. Cê lembra que nós não tem nada na vida, o bem que nós tinha, Deus deu, Deus levou, deixou nós com a graça e a força da vida, o que nós amassa, o pão com suor. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Salvador será palco de um grande evento. Primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte, expandindo a consciência cósmica. O congresso irá incentivar a cultura e os diversos segmentos da arte envolvendo a conscienciologia. Acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, Hotel Sol Barra Express, Avenida 7 de Setembro, 3577, Porto da Barra.
Estamos aqui com o Duda Bastos, dando uma visão aqui bastante ampla, porque ele irá nos falar sobre o imaginário medieval e a presença na contemporaneidade. A Idade Média, em verdade, se caracterizou por uma visão, não, digamos assim, teocêntrica, mas eclesiocêntrica. Sai do século V ao século XV. Lá, figuras ímpares como Santo Agostinho, o pai de todo o contexto da igreja, ao sair do maniqueísmo e levar a concepção de bem e mal, ele adentra numa abordagem na qual, por isso que a Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Salvador será palco de um grande evento. Primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte, expandindo a consciência cósmica. O congresso irá incentivar a cultura e os diversos segmentos da arte envolvendo a conscienciologia. Acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, Hotel Sol Barra Express, Avenida 7 de Setembro, 3577, Porto da Barra. priori, eu coloquei que é uma visão eclesiocêntrica e não teocêntrica, porque não foi a visão de Deus, mas a visão da Igreja Católica Romana. A posteriori, também encontramos a visão de São Tomás de Aquino, que fortalece com seus princípios, com sua visão. A Idade Média passa-se pelas cruzadas, passa-se por um imaginário que vai além do que podemos colocar em termos do escrito. Humberto Eco que o diga, quando adentra no contexto da visão da semiótica e a visão de todo o processo de que está no mundo das ideias da Idade Média. É-nos interessante quando às vezes erramos ao falarmos que o futuro está na frente. Lendo engano, o passado está na frente, porque podemos vê-lo. O futuro a Deus pertence e o presente estamos a viver. 1789, Revolução Francesa, a terceira da Revolução Liberal. Estado democrático de direito, mas ao mesmo tempo surgimento da idade contemporânea. Os franceses assim pensam, porque os ingleses consideram que a idade contemporânea surge a partir da Revolução Industrial. E os russos... Fumido noventinha, só 10 anos ele tinha. Um tropeiro, um Dom Miguel Ventania, aposentado após a tropa, hoje é ridicularia. Me contou que os viajantes nos corredor da Filiça, hoje em plena luz do dia, já deram com cego errante, cantando essa puluxia. Mula Ruana pisa no chão, depressa corremos que a noite já vem. E Mula Ruana, tu é nosso bem, ai, né João Imburana, o bem que nós tem, o bem que nós tem, o bem que nós tem. Aê.
levando em Burana, amanhã já chegou. A besta Juana na estrada formou a tropa encantada do patrão senhor. Pega a feijoada em Burana, meu amor. Cê lembra que nós não tem nada na vida, o bem que nós tinha, Deus deu, Deus levou, deixou nós com a graça e a força da vida, o que nós amassa, o pão com suor. Gonçalinho era um tropeiro que viveu a vida andando de janeiro a janeiro, caminhava todo ano. Dirna que perdeu seu pai na